gente, diretamente aqui do Estádio Mané Garrincha, o palco da decisão da Supercopa Rei do Brasil. E a gente traz para ver os bastidores. Dá só uma olhada no banco do Corinthians, ó. Esses aqui são os panos que estavam cobrindo o banco para proteger, foram tirados, já estão por aqui ainda. O gramado desse lado, a gente tava vendo agora há pouco o pessoal dando um último tapinha, sabe? Com um cortador de grama, tudo adesivado já aqui no estádio. E é só aquela sensação do que vai ser 50% de corintianos, 50% de rubro-negros para acompanhar o jogo. E 3 horas da tarde também, dá para ver lá no fundo, ó, é o palco do show de João Gomes, que vai abrir a transmissão. Então 3 horas da tarde começa a transmissão, 4 horas da tarde a bola rola, e eu não vou estar sozinho nessa missão aqui no Mané Garrincha. Tá vazio, mas tá cheio quando aparece aqui, ó. Caioba, que alegria, hein? Sempre bom estar de volta, um jogo desse tamanho e um estádio que tem a ver com a minha história como ainda jogador. Ah, por quê? Conta. Meu dia de goleiro. É verdade. Final em Brasília, vestindo a camisa do Flamengo de alguns anos atrás. E o que esperar de Corinthians e Flamengo? Levando em conta toda essa atmosfera, né? Não é sempre que a gente tem essa chance de ver o estádio dividido e também as torcidas duelando uma com a outra no melhor dos sentidos. Assim. Eu acho muito legal você começar a temporada já com uma grande decisão de 2 campeões do último ano. Claro que em momentos diferentes, o Flamengo é o melhor elenco, é o melhor time do Brasil, é favorito para o confronto, mas vai pegar um Corinthians muito bem armado, muito bem treinado pelo Dorival, e que em um jogo só, o São Paulo nos surpreendeu no Brasileiro, porque o Corinthians não pode fazer o mesmo. Não é? Vamos agora com a Mari Moturco, lá no CT do Corinthians. A gente está em Brasília, mas a gente está em todo lugar. Fala, Mari, o que você conta pra gente desse time do Corinthians, como a equipe vem para essa decisão? Oi, Jodá, tudo certo com você? Olha, acabou de passar o ônibus que vai levar a equipe até o aeroporto, viu? Então daqui a pouquinho os jogadores estão por aí, porque eles fizeram um treino agora de manhã, daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes, mas às 2 horas da tarde o ônibus sai daqui, vai até Guarulhos, 3 horas os jogadores pegam um voo com direção a Brasília e chegam por volta aí das 4h30 da tarde e depois já vão direto para o hotel. E diferente um pouquinho do cenário que a gente teve na final da Copa do Brasil, essa ruazinha aqui na frente do CT tá vazia, só tem a gente por aqui. Isso porque mais de 100 caravanas já foram para Brasília para poder acompanhar esse jogão, né, Jodá? Daqui a pouco a galera chega por aí. É isso aí, Mari. Muito obrigado pelas informações. Vamos relembrar, né, Caio, como que os dois times chegaram para essa decisão. O Flamengo, campeão brasileiro, venceu o Ceará, teve o gol do Samuel Lino ali, terminou o Campeonato Brasileiro 3 pontos à frente do Palmeiras. Já o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, numa campanha que deixou para trás o Palmeiras nas oitavas de final, depois o Atlético Paranaense, teve o Cruzeiro também na semi, passou nos pênaltis e na final a vitória em cima do Vasco, depois do empate em 0-0 em Itaquera, 2-1 lá no Maracanã. Então são 2 caminhadas, né, Caio? O que dá pra gente destacar de cada uma delas? O Flamengo mais consistente ao longo do ano e o Corinthians mais decisivo, será que dá pra resumir assim? Dá. Eu acho que tem muito do trabalho do Dorival, que é o rei da Copa do Brasil, o maior vencedor. Conseguiu encaixar esse time, apesar de todos os problemas fora de campo, queda de presidente, um orçamento muito menor do que o do Flamengo, mas ele conseguiu blindar o vestiário. E ele se agarra muito aos jogadores diferentes que ele tem no elenco. O Memphis é um cara decisivo, o Garro é um jogador acima da média, o Bidon está se tornando uma peça fundamental nesse time, e tem o Yuri Alberto lá na frente, que às vezes perde alguns gols que a torcida pega no pé dele, mas ele acaba sempre entregando alguma coisa a mais. O Caio, a gente preparou uma reportagem especial falando sobre o planejamento do Dorival. Como é que ele levou em conta o calendário, todas as mudanças para chegar voando para essa final. Vamos ver juntos. É um trabalho que requer cuidado, com cada ponta bem amarrada e atenção à altura de um momento como esse. É que detalhes decidem finais. Eu sei que é clichê, mas essa frase ganha peso quando o adversário tem um material humano do nível do Flamengo. Por isso que raça, vontade, tudo é importante. Mas decisão também se ganha com estratégia e um plano bem desenhado. O plano de Dorival passa por algumas etapas, como o tempo de descanso. O Corinthians antecipou a estreia no Brasileiro e precisou jogar na Vila Belmiro. Caso contrário, seria um dia menos de respiro.
Essas pequenas distorções naturalmente favorecem um lado ou outro. Eu não queria ter essa vantagem sobre o nosso adversário. E tenho certeza que eles da mesma forma, porque um dia a mais para um início de temporada sem que você tenha um planejamento natural e normal de uma chamada pré-temporada, acabaria comprometendo com certeza o desenvolvimento da nossa equipe. Não tínhamos um outro caminho. A ideia de preservar e recuperar jogadores foi algo latente em janeiro. Com o calendário começando mais cedo, ele só pôde entrar com força máxima depois de 6 jogos. Garro só foi pisar em campo na 4ª partida do ano, contra o Santos. Já Memphis estreou em 2026 na última quarta. Os dois foram sacados no segundo tempo. Não fizemos uma pré-temporada adequada e estamos tendo que jogar praticamente revezando boa parte do elenco para que possamos ter a melhor formação possível no jogo de domingo. As minhas alterações não foram técnicas, não foram táticas, foram muito mais no sentido de preservar o máximo possível para que possamos ter um time forte no domingo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. 2 caras experientes que agregam uma característica em comum nesse elenco: a casca grossa de chegar em decisões. A equipe vinha maturando, vinha conseguindo se encontrar em muitos momentos e que poderia nos dar uma resposta nas situações mais difíceis e complicadas que teríamos, que seriam semifinais e finais de Copa do Brasil. Eu acho que isso daí aconteceu. Nós jogamos com uma maneira muito segura, madura, na partida de Belo Horizonte contra o Vasco. Por um processo que havíamos tido no jogo de domingo, de desgaste muito grande, acabamos comprometendo o resultado de casa, mas com forças para buscarmos e alcançarmos a vitória que tivemos lá no Maracanã. E a última etapa da estratégia? Será que rola dar uma palhinha aí, ô Dorival? Não, aí eu te peço desculpa, Vânia. Tá, é que todo plano bem executado tem seus segredos. Mas a gente sabe o que não é mistério: o desfecho que o corintiano quer no domingo. No próximo bloco, a gente segue o nosso giro, vamos voltar lá pro CT do Corinthians, vamos também pro CT do Flamengo no Rio de Janeiro. O Brasil tá todo mobilizado, Caio. Olha quem tá lá, ó. Globo Esporte Rio, com Escobar e o nosso querido Diabo Loiro. Vamos pro intervalo, a gente já volta. Olha os caras aí. Estamos de volta e a gente já vai direto daqui de Brasília, lá para São Paulo, conversar com a Mari Loturco, com mais informações do Corinthians. Ela já passou um pouco da logística, agora a gente quer saber o que você viu aí do treino de hoje, o que você conseguiu apurar sobre como o Corinthians entra em campo. Vamos lá então, Jodá, falando um pouquinho desse treino que começou às 10h30 da manhã. E olha, ontem teve até um treino aberto de 15 minutos, aquela roda de bobinho ali onde a imprensa conseguiu acompanhar. Inclusive o Memphis e o Mateuzinho só assistiram o começo do treino, mas já foi confirmado que os dois estão bem. Inclusive na matéria do Mateuzinho a gente viu que o Dorival teve até uma estratégia ali durante o Campeonato Paulista para poder aproveitar os jogadores agora para o jogo de amanhã. E uma certeza que quem está à disposição e com muita vontade de jogar é o novo jogador aí contratado, o Caio César. Ele que vai vestir a camisa 37, mas não começa como titular, tá? Então, uma das certezas ali é o trio Jim. Garro, Yuri e Memphis, então podem estar como titulares. E agora eu quero também saber a respeito do Flamengo, mas aí agora a gente vai para o Rio de Janeiro falar com a Ana. Ana, boa tarde, conta aí pra gente. Oi, Mari, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu tô aqui em frente ao centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, e a qualquer momento o ônibus com a equipe pode sair aqui do CT para ir para o aeroporto. Hoje de manhã o time fez aqui no Ninho o último treino de preparação, então, para essa decisão de amanhã. E quem vai para Brasília é Lucas Paquetá, o mais novo reforço do Flamengo, que foi regularizado junto à CBF a tempo de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz amanhã. Como ele não joga desde o dia 6 de janeiro, tudo indica que o Paquetá, então, deve ganhar alguns minutos no segundo tempo. E isso deve ocorrer também com Jorginho e Arrascaeta, essa dupla que é titular no time do Flamengo, mas que só jogou pela primeira vez no ano na última quarta-feira contra o São Paulo e ainda não está naquelas condições consideradas ideais. Então, a gente imagina que o time titular do Flamengo para amanhã seja parecido com o que começou o jogo contra o São Paulo, com o meio-campo formado ali por Pulgar, Everton Araújo e também o Carrascal. Agora eu devolvo aí para vocês, amigos. Jodara, é com você.
Obrigado, Ana Flávia, participando aqui com a gente, trazendo tudo sobre o Flamengo. Agora, Caio, eu queria conversar com você um pouquinho sobre o histórico. Nos últimos 10 jogos, se a gente pegar esse recorte entre Corinthians e Flamengo, o Corinthians não costuma ir bem contra o Flamengo, não. São 5 vitórias do Flamengo, só 2 vitórias do Corinthians e 3 empates. Então, nesse tempo curto aí, o que aconteceu para os times terem essa disparidade? Eu acho que é a diferença financeira. É você pegar o Flamengo e entender que é o melhor time do país, o melhor elenco da América do Sul e que está trazendo um Paquetá como a maior contratação da história do futebol brasileiro. O Corinthians vive dentro de um orçamento muito mais apertado. Você tem que fazer contratações mais pontuais. E tem um lado positivo de tudo isso. Primeiro, tabus foram feitos para serem quebrados. Essa é uma motivação que a gente sempre traz como jogador para dentro do vestiário. E o segundo, existe um favorito e a responsabilidade, a atenção está em cima do Flamengo. Então o Corinthians tem a possibilidade de jogar leve, de jogar como franco atirador e de repente até poder surpreender. A gente viu ali também os outros recortes, né? Você pôde acompanhar antes e depois de 2019. Em geral, o Corinthians não tendo sorte contra o Flamengo. Caio, nós vamos para um rápido intervalo agora com um convite do basquete para você. Pinheiros e Minas decidem o Super 8 do NBB, que é como se fosse uma Copa do Brasil do nosso basquete, 5 horas da tarde no ginásio do Pinheiros. É com isso que a gente se despede. Por enquanto a gente já volta. Depois do intervalo tem mais Globo Esporte aqui diretamente do estádio Mané Garrincha. Ronaldo, nom Cuicoa como trovao na historia do futebol. Desde o início humilde no Cristova, su talento explodiu, levando-o ao Cruzeiro e, seguida, a Europa, onde o mundo o batizo de fenomeno. No PSV, Barcelona e Inter de Milão, ele era imparável. Uma forca de natureza com velocidade, dribles desconcertantes e ferro de gol inigualável. Mas o destino o testu com lesles devastadoras no jolo. Muitos duvidaram, disseram que sua carreira havia acabado. No entanto, em 2002, o fenomeno renasceu. Com uma determinação de ferro, ele não apenas voltou, mas liderou o Brasil na conquista da Copa do Mundo, marcando 8 gols e se tornando o artilheiro. Uma história de superação, resiliência e glória eterna.